A gente veio para falar de pós-verdade, mas a abordagem tem que ser muito humilde, porque a dúvida faz parte do espírito do nosso tempo, né? A gente tem muitas dúvidas a respeito disso, muito poucas certezas, e a gente está aqui, sobretudo, para compartilhar essas dúvidas, né? E eu acho que a principal delas é justamente essa, que vem embalada assim numa insatisfação. Em que momento nós esgarçamos o tecido da realidade? Quando foi que a gente passou a viver num mundo pós-verdade? Quando foi que isso começou? Para responder isso, ajuda a ter um conceito para a coisa. A gente tem um conceito para pós-verdade, que foi feito em 2016, ou proposto em 2016, pela Oxford Dictionaries, quando pós-verdade foi eleita a palavra do ano. Para eles, pós-verdade é um substantivo que denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. Em outras palavras, importa muito mais aquilo que a gente sente do que aquilo que a gente sabe. Indispensável pontuar que pós-verdade é um fenômeno com implicações políticas, sociais, sem dúvida, mas tecnológicas também. A gente não pode dissociar o pós-verdade de um poderoso aparato de comunicação que surgiu recentemente, do qual todos nos servimos. Tem um elemento muito importante nessa equação, que é aquilo que a gente se acostumou a chamar de efeito bolha nas nossas redes sociais. Através do efeito bolha, o sujeito é capturado pela mentira e fica ali, quentinho, na sua bolha confortável, né? Todo mundo conhece isso na sua timeline, onde nada nos questiona, nada nos confronta. Bom, quando esse aparato tecnológico estava sendo construído, a gente achava que ia dar tudo certo. Mas não era todo mundo que achava isso não, né? Não, tem uma história, uma anedota que ajuda a gente a entender isso muito bem. Em 1996, o Terry Pratchett, que é um escritor de ficção, mas além disso também é um jornalista, tinha diante de si o Bill Gates, um homem encarregado de construir esse aparato tecnológico, comunicacional, que nos deu o fenômeno da pós-verdade. E o Terry Pratchett, esse autor de ficção, esse jornalista, uma das obras dele é a série Discworld, talvez vocês conheçam, ele encara o Bill Gates e coloca o problema, adianta o problema da nossa época. Lá nos anos 90, ele diz: Bill Gates, imagine você, se eu fosse lá para a internet, promover uma declaração espúria, segundo a qual os judeus são os responsáveis pelo Holocausto. Tem um problema aí, porque essa declaração tão hedionda, eu diria, né? Ela ficaria disponível na internet no mesmo patamar, nos mesmos moldes que uma pesquisa histórica séria, feita por um historiador, revisada pelos seus pares. Como é que a internet vai resolver isso? É o que o Terry Pratchett quer saber do Bill Gates. E a resposta que o Gates oferece a ele... Bom, o Bill Gates, como construtor da realidade, paradoxalmente faz um exercício de ficção. Ele imagina que no futuro, na internet, a gente vai ter sistemas de indexação das informações e as pessoas vão saber onde procurar e o que é verdade, vão conseguir separar a verdade da mentira, através de meios muito mais sofisticados do que aqueles que existiam nos meios impressos. Essa história é muito cara e muito curiosa para mim, porque o autor de ficção está prevendo a realidade e o homem encarregado de realidade, de construir a realidade, está perdido dentro de uma ficção, né? O nosso momento histórico mostra quem estava certo. Mas essa história fica mais curiosa ainda. Ela fica mais interessante quando a gente descobre como foi que a gente descobriu essa história. Foi através de um tweet do Mark Burrows, que é o cara que está fazendo a biografia do Terry Pratchett. O Burrows descobriu essa entrevista, tirou uma foto, fez um tweet lá contando essa história, e foi um sucesso. As pessoas retweetaram, coraçãozinho, comentários e tal. E aí o Burrows se perguntou: bom, e se isso aqui não fosse verdade? Ninguém veio me perguntar se isso aqui que eu estou colocando como informação era de verdade mesmo. Opa! Felizmente, não era o caso do Burrows, ele estava falando a verdade. Mas acho que a gente devia se perguntar, e se não fosse? Quantas das pessoas que compartilharam essa história estariam dispostas a arriscar a sua reputação social para dizer: errei, compartilhei uma mentira? Quantos de nós estaríamos dispostos a arriscar a satisfação que a gente tem ao transmitir uma informação que a gente considera correta na internet?
Bom, de acordo com um homem chamado Jaron Lanier, não muitos de nós. O Jaron Lanier é um pioneiro do Vale do Silício, é possivelmente, muitas vezes acreditado como o inventor do conceito de realidade virtual. Ele ajudou a construir todo esse aparato tecnológico, comunicacional que usamos, mas também anda muito descrente com os rumos que as coisas tomaram e com as maneiras com que as nossas redes sociais digitais vêm operando. Essa frase que está na tela é dele. As redes sociais são tendenciosas, não para a esquerda ou para a direita, mas sim para baixo. O que Lanier quer nos dizer aqui, o que ele está tentando, e isso é um alerta, né? É que as redes conseguem extrair o pior de nós. Ele fala de um ímpeto de validação, essa busca pelo coraçãozinho, essa busca pelo RT, essa validação das nossas opiniões, né? Quando a realidade é um obstáculo para a minha validação, eu não ouso em combater a realidade. E aqui a gente tem mais uma parte da explicação. Quando a gente combate a realidade, a gente tem uma arma muito poderosa na internet, na nossa mão, o meme. O conceito de meme, na verdade, ele é anterior à internet, né? Ele foi proposto pelo Richard Dawkins e, basicamente, descreve, né, uma unidade básica de informação que pode ser transmitida através de várias formas de comunicação diferentes. Para a gente, e é por isso que vocês deram risada só de falar em meme, meme é outra coisa hoje, né? É um gatinho que quer comer um cheeseburger, um frame de um filme com uma frase que pode facilmente ser relacionada a algo do seu cotidiano? São coisas que a gente está acostumado a compartilhar todos os dias e que são muito precisos, muito rápidos e contêm um pedacinho de informação que espalha rapidamente. É assim que eles conseguem viralizar. A gente pode dizer, talvez, que o meme tem um superpoder. Um superpoder de síntese. Mas, como todo superpoder, ele também tem uma criptonita, que é o conhecimento científico. O meme, na tela a gente tem aí uma frase do professor Paulo Sérgio Guerreiro. Ele é autor de um livro chamado A Eleição de um Meme, que sim, é sobre o Brasil e sim, é um livro novo. O Paulo Sérgio... O professor Paulo Sérgio, ao tentar compreender muito desse contexto pós-verdade, dá uma boa olhada para o meme. E ele percebe que o meme vive dessa síntese, mas ela não funciona para tudo. Há coisas que não cabem na síntese caricata do meme. E como a gente pode ver aí, o texto científico é uma dessas coisas, né? A capacidade de um texto científico tornar-se viral é quase zero. E se acontece, quando acontece, não é um meme, porque ninguém consegue reproduzir com facilidade as 40 páginas de um texto científico. O fato aqui é o seguinte: a realidade, às vezes, a verdade, às vezes, é complexa demais para caber dentro desse formato que se caracteriza pela viralização, chamado meme. Quer dizer, a verdade está em desvantagem. Se a questão é reduzir, acho que a gente tem uma frase que reduz isso bem, que é: a verdade calça os sapatos enquanto a mentira dá a volta ao mundo. Quem falou isso, acho que foi o Albert Einstein. Às vezes a Clarice Lispector. Em outras versões foi o Mark Twain. A gente não sabe muito bem quem é que falou essa frase. Porque pós-verdade. Mas a gente sabe como as informações circulam na chamada esfera pública de comunicação. E como a gente sabe disso, o spoiler é porque tem pesquisa científica a respeito. Essa pesquisa aqui que a gente está vendo é de um cara chamado Rudy Koopmans. O Rudy Koopmans elabora um modelo para explicar para a gente que mensagens ganham e que mensagens não ganham visibilidade. Nisso que ele chama de esfera pública de comunicação, que eu vou rapidamente me permitir definir. Esfera pública de comunicação é esse espaço em que cabem o conjunto das pautas que podem ser discutidas simultaneamente pela sociedade. Claro que esse é um espaço limitado, a gente não consegue discutir tanta coisa assim ao mesmo tempo. Colocar atenção num ponto significa retirar a atenção de outro. O Koopmans é um homem que dedica a sua vida a compreender que mensagens ganham essa competição, que mensagens, em outras palavras, se tornam visíveis. Só que esse cara é um cientista, e aí ele precisa conceituar as coisas com as quais ele está lidando. Visibilidade é uma dessas.
Bom, o conceito de visibilidade para o Koopmans é a extensão da cobertura que os meios de comunicação dão para um determinado tema. O espaço que essa notícia vai ter num jornal, quantas páginas numa revista, quanto tempo no rádio. Percebam que o Koopmans está falando de uma época analógica ainda. Hoje, talvez, se a gente fosse pensar na era digital, né, na internet, talvez a gente pensasse a visibilidade como alcance. O alcance total de um post do Facebook, de um tweet, de uma foto no Instagram. Um vídeo no YouTube? Também. Né? Mas a pergunta continua. Está conceituada a visibilidade. Tudo bem, mas do que decorre a visibilidade? O que define que mensagens se tornarão visíveis? E o Koopmans nos apresenta um segundo conceito para responder essa pergunta. O conceito de ressonância, que é a capacidade que um tema tem de gerar conversa, de gerar debate. No exemplo do Koopmans, são dois caras que se encontram numa estação de trem. Falou, você viu aquilo lá? Vi, realmente. Conversam a respeito disso. Ou, talvez, as discussões na mesa de família. Para a gente, seria o quê? Uma caixa de comentários lotada. Né? Com opiniões variadas e divergentes sobre o mesmo tema. Isso é ressonância. Né? A gente já sabe, né, que a visibilidade depende da ressonância, mas aí ainda há uma pergunta possível, que é o que torna uma mensagem ressonante? Do que depende essa característica de toda mensagem chamada ressonância? E aqui, para mim, é o pulo do gato dentro desse arsenal teórico desenvolvido na primeira metade dos anos 90 pelo Rudy Koopmans, o conceito de legitimidade. Legitimidade, aqui, é uma régua para medir o consenso gerado pela mensagem emitida. Vou tentar colocar assim. Se todo mundo concorda com uma mensagem, ela é altamente legítima. Se todo mundo discorda dessa mensagem, ela é altamente ilegítima. Notem que legitimidade aqui não tem nada a ver com a veracidade dessa informação. Uma mentira pode ser altamente legítima, desde que todos concordemos com ela. Isso dentro desse aparato teórico. A gente podia colocar alguns exemplos aqui para ajudar a entender. Até dia desses, uma mensagem altamente legítima era: a Terra é redonda. Mas parece que a legitimidade dessa mensagem está caindo. Está meio embaixo. Uma mensagem altamente ilegítima seria, ou o quê? Com a qual todos discordam, uma mensagem altamente ilegítima seria: eu sou bonito. Pera, eu concordo com essa afirmação. Você concorda com essa informação? Senhoras e senhores, temos aqui um exemplo clássico do pós-verdade. As emoções dela estão nublando a sua compreensão objetiva da realidade. Né? De qualquer forma, agora que a gente conhece esses três conceitos, a gente pode voltar para aquele gráfico cartesiano que a gente viu agora há pouco e compreender o que está acontecendo ali. Bom, aqui a gente tem no eixo horizontal a legitimidade, né, da menor para maior, e no eixo vertical a ressonância. Repara que lá na ponta de lá a gente tem mensagens de maior legitimidade, baixíssima ressonância, que é basicamente o que a gente disse, né? Quando as pessoas concordam, elas tendem a não conversar a respeito disso, é tudo muito consensual. No lado de cá, na ponta de cá, a gente tem as mensagens com menos legitimidade e também com pouquíssima ressonância. Todo mundo discorda, ninguém quer falar sobre isso. Mas o ponto interessante é o ponto lá no alto da curva. As mensagens com legitimidade mediana, que hoje a gente conhece como polarizadoras, né, que são aquelas que geram debate, geram conversa e, com isso, geram mais visibilidade. A conclusão desse gráfico é dramática. Né? As mensagens que nos dividem são aquelas sobre as quais nós dedicamos mais tempo para conversar, para debater, por óbvio, mas também são as que ganham mais visibilidade. Por que é importante falar de uma teoria que foi feita nos anos 90 para mídias analógicas? Porque quando a gente estava pensando as mídias digitais, imaginando a internet, que era o que a gente estava falando lá com o Terry Pratchett, a gente, como Gates, imaginava que a tecnologia ia inaugurar uma nova forma de se comunicar. E, na verdade, não foi bem isso que aconteceu. Quem nos aponta isso é a matemática Cathy O'Neil, autora de um livro chamado Weapons of Math Destruction, Armas de Destruição Matemática. E ela aponta para a gente que os algoritmos eles são ótimos em fazer uma coisa: automatizar o status quo, manter as mesmas formas de comunicação e de poder que a gente tinha anteriormente.
Veja, até um certo tempo, a comunicação era uma ferramenta na mão da política. O político que quisesse garantir o seu espaço na mídia ia buscar aquela ponta do consenso máximo, porque ele podia negociar a sua visibilidade com uma boa conversa com o dono do jornal, né, um cafezinho ali com o cara da rádio. Então, ele assegurava o seu espaço através do exercício político. Hoje, quando todo mundo é um meio de comunicação, a política é uma ferramenta na mão da comunicação. O político que tende a se dar bem é aquele que fica no ponto da curva, aquele que explora o sistema para conseguir mais visibilidade. Qual é o problema disso? Quando a gente não conhece a forma como a comunicação funciona, e essa comunicação somos nós, como mini-veículos, cada um com a sua timeline, a sua capacidade de compartilhar e a sua bolha, é assim que a gente termina onde a gente começou, né? Preso na bolha junto com a mentira, sendo hackeado pela mentira e por quem quer usar a mentira para ganhar visibilidade. Em outras palavras, acho que a gente... Vivemos em um mundo pós-verdade porque nunca paramos de alimentar a mentira. Obrigado.